Quando a ciência, por meio de pesquisadores, quer descobrir como que acontece a organização do universo e como que aconteceu a organização dos tempos antigos, o que é muito justo que a pessoa humana vá de encontro a grandes descobertas, o nosso coração, ele fica estarrecido. Porque existem muitos mistérios, porque há inúmeras perguntas e encontramos poucas respostas. Mas na verdade, lá no fundo, quando nós olhamos para o nosso passado e nós procuramos a nossa identidade, nós temos uma saudade imensa das nossas origens, porque nossas origens estão em Deus. E no fundo, toda pessoa humana se sente incompleta, porque dentro do nosso coração há uma saudade muito grande de onde nós saímos, que é de Deus. E é tão interessante isso, que nós olhamos para o nosso passado, querendo compreender a nossa história, mas para nós compreendermos a nossa história, a gente tem que caminhar, a gente tem que ir em frente, porque lá na frente a gente também encontra Deus, e a gente se reencontra com a eternidade, com a graça de Deus. E aí, a leitura continua dizendo assim, que nós, quando olhamos para o nosso passado, o que mais impressiona o cristianismo é que, diante de tantas possibilidades que existem no universo, a ciência hoje chega a perceber que há diversas constelações, diversos planetas que têm condições de ter vida. Por que nós fomos eleitos como um povo precioso de Deus? Por que Deus teve o carinho de falar conosco? E olha, isso daí é muito profundo, porque a concepção antiga do povo de Israel, da comunidade judaica e de tantos outros povos era essa: diante de uma manifestação divina, a pessoa se assustava, porque conforme Moisés, que na sarça ardente ouviu a voz de Deus, a concepção era essa: se Deus fala comigo, ou se Deus aparece para mim, é porque eu tenho poucos dias de vida, é porque eu vou me encontrar com a morte, é porque Ele veio para me buscar. Então, na sarça ardente, quando Moisés ouve a voz de Deus, ele fica maravilhado, mas fica assustado, porque para ele é assim: pronto, acabou a minha vida. Com Abraão também foi a mesma coisa, e com os nossos patriarcas a mesma coisa. Mas aí agora vem um Deus que quer se revelar. É um Deus que quer abrir diálogo com o seu povo. É um Deus que se torna vulnerável para dizer assim: você me conhece, e eu quero eu quero te conhecer também. Então é um Deus que se aproxima de nós. E é tão silencioso a ação de Deus, que lá no Primeiro Testamento, Deus se manifesta como Pai. Depois, Ele tem a paciência de esperar com que o povo amadureça, para Ele se revelar na pessoa do Filho. E o Filho mostra definitivamente quem é o Pai e sopra sobre nós o Espírito Santo. E no Evangelho de hoje, nós temos uma beleza também muito, muito importante para nós. O discipulado de Jesus é estendido para o mundo inteiro. E quando Jesus diz que há o batismo, que é o mergulho da pessoa na redenção e na misericórdia de Deus, Ele pediu que fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma razão muito profunda para isso. A palavra que melhor define a Deus para nós, cristãos, é uma palavra simplesinha, mas muito profunda. É a palavra comunhão. E a palavra comunhão significa com o mesmo poder, cum munere, com o mesmo poder. Em outras palavras, Deus é um só.
Mas ele se manifesta em três pessoas que uma não é melhor que a outra, que uma não quer ter autoridade sobre a outra, que um não tem a pretensão de dizer assim, eu sou melhor que você. E o amor que une essas três pessoas são tão profundos, e eles têm a capacidade de se ouvirem e dialogar de tal forma que formam uma comunhão. É essa inspiração que deveria ser de todas as nossas ações cristãs e principalmente da família humana. Criarmos espiritualidade de comunhão, ou seja, o padre não é mais poderoso do que ninguém, nenhum das pessoas da família não é mais poderoso que ninguém. Se nós compreendêssemos isso, não estaria dentro da nossa família, às vezes, o homem querendo ter razão em todas as coisas, não querendo partilhar coisas que necessariamente poderia partilhar com a esposa. Não estaria a esposa querendo ter a razão sobre os filhos, querendo dizer que sempre é ela que possui a melhor educação. Um estaria ouvindo o outro, um estaria aprendendo com o outro, um estaria dialogando com o outro. É assim que Deus se manifesta, é assim que Deus nos inspira. A realidade de Deus, no seu amor e no seu conjunto harmonioso, formam de fato a grandeza de Deus de ser único. Por isso, todo o povo de Israel diz, ouve que o Senhor é o nosso Deus e é o único Deus que existe em nossa vida. Embora Ele se manifeste nas três pessoas divinas, nós sabemos que a grandeza dele, a união pelo amor, o torna único. E que Deus assim nos permita nos inspirarmos na Santíssima Trindade.